Apresenta, Jamile, por favor. Eu sou Jamile Olizan. Eu tenho 29 anos, né? Eu canto desde que eu me entendo por gente, né? Desde que eu comecei a falar, praticamente, né? Eu acho que sim. Esperava afinado. Irmã Glória, dá um... Sou professora de canto há 5 anos. Atualmente sou líder vocal aqui no Som do Avivamento, né? Diretora vocal, que é uma honra pra mim, né? Isso, é uma honra pra nós, você é louco? É uma honra. E é isso, eu sou casada, tenho como meu esposo Renan, inclusive. Beijo, amor. Renan, um abraço, Renan. Saudade. O homem já Abençoe, tá mano. Já tá lá no Portugal. Tá em Portugal, ele deve estar dormindo nessa hora. Ou não, né? Deve estar assistindo. E tenho 2 filhos lindos, o Telzinho e a Joana. E sou eu, né? Quem quiser conhecer mais, me segue lá no Instagram. Isso mesmo. @Jamile. Jamile_Olizan. É o que, pessoal? Descrição Segue da ela aí. Eu tô falando pra vocês, é top. Como que foi o seu contato com a música? Isso, né? Explica pro pessoal. Você não lembra de quando você começou a cantar? Não, especificamente não, porque eu sempre cantei desde 2 anos de idade. Que minha mãe fala que eu comecei a cantar com 2 anos de idade, né? Então, meu pai, por ser pastor, né? Meu pai é pastor, quando eu nasci ele já era pastor. Sim. Então, filho de pastor sabe como que é, né? A gente já nasce ali no meio, na igreja. Meus irmãos já tocavam, né? Aprenderam a tocar quase sozinho, praticamente. Meus 2 irmãos tocam, né? Eu toco baixo, eu toco violão. Eu tenho 2 irmãos. Rodrigo, Gustavo, estão lá em Portugal também. Beijão pra vocês, morro de saudade. O Rodrigo é o baixista, da Oxigênesis. Que a gente tava falando da Oxigênesis no primeiro episódio, né? O homem é bravo, filho. Ele toca na Hillsong lá. Toca na Hillsong. Na Hillsong de Portugal, galera. Vocês não estão entendendo. E o cara tocou com a gente aqui. Pois é, o É ele que dava bend no baixo? Esse homem dá bend no baixo, vocês não estão entendendo. E tem o Gustavo também, né? O Gu, que é violonista, né? Toca bem pra caramba também. Um ouvido afinadíssimo, assim. Pelo amor de Deus, tem um ouvido de olha. Eu tenho inveja do ouvido dele. O bicho é bravo. Eu comecei com eles, assim. Eu sempre cantei, sempre gostei de cantar. Meus pais já colocavam eu pra cantar nos cultos, dava oportunidade, né? E aí colocava pra cantar e eu ia, né? Eu gostava de cantar, eu sempre gostei de cantar. Então, eu não percebi, assim, quando realmente eu me envolvi. Quando eu vi, eu já tava envolvida, né? Sempre foi a minha vida, a música sempre foi a minha vida. Acho que quando a gente tem uma família que já é da música, eu acho que é meio natural, né? Você exatamente. Você não percebe, você só vai. E aí, nos cultos de oração, eu via meus pais dividindo voz. Minha mãe e meu pai cantavam em coral, né? E meu pai fazia baixo, minha mãe fazia contralto. Então, nos cultos de oração, né? Antigos cultos de oração que tinha, de segunda-feira, era nós lá, a igreja era pequena, né? E então, eram meus irmãos no violão, minha mãe dividindo voz do banco, meu pai dividindo lá em cima. E eu fui aprendendo, assim, dividir voz de ouvido. E essa assim. questão de dividir voz aí, né, Bima? Vocês que você tá ligado que é embaçado. É natural pra você, no caso, porque você já eu cresci com isso, né? Inclusive, eu nunca entendi, na verdade. Sempre tive dificuldade quando eu era pequena pra entender o porquê que as outras pessoas não faziam a mesma coisa. Não assim, tipo assim, conseguia, pra mim era muito comum. Então, às vezes eu ia cantar em grupo com outras crianças, por exemplo. Pra mim era normal eu achar a voz aqui e começar a dividir ali. Obviamente, tinha momentos que eu não sabia o que eu fazia, né? Tipo, aonde que eu vou agora? Eu ficava meio em dúvida. Mas era muito comum. E eu achava que todo mundo tinha essa facilidade. Eu não entendia que era por conta da minha vivência, né? Da vivência que eu tinha em família ali. Eu cresci ouvindo Arautos do Rei, sabe? Então, assim, não só eles, mas vários outros quartetos e cantores que tinham corais, essas coisas, né? Esses tipos de música, assim, que tem muita divisão vocal. Então, isso pra mim foi algo muito natural. Então, meu ouvido foi treinado desde criança, né? Desde pequena. Depois que eu fui ficando maior, né? Eu comecei a cantar com os meus irmãos em banda. A gente tinha uma banda chamada Banda Oreo, inclusive. A gente cantou vários lugares. Inclusive, a gente chegou até a tocar, os meninos tocavam, eu fiz backing, né? Pro André Valadão, pro JA, com essa banda. Pelo amor de Deus. Foi bem legal. Tô falando pra você, gente. A gente não traz qualquer um aqui, não. Jamile, peraí. Não é qualquer um que a gente traz aqui, gente. Peraí. Não, Jamile, peraí, calma. Na época que o Oreo JA, pra mim é biscoito, né? calma. Eu tô me imaginando biscoito. Biscoito. Oreo. Voltando. Ô, Mili, só pra me entender. Essa parte aí, ó, de banda, essa banda Oreo, você
você já era um pouquinho maior? Era criança Eu ainda? era adolescente. Adolescente. Eu era adolescente, só eu no meio dos cuecas lá, só eu. E qual foi a sua primeira apresentação, assim, que você se lembra? A primeira apresentação na igreja, assim, tipo, que você Serião, se lembra, assim mesmo? É, sério. Oficial? Assim. Vamos dizer oficial. Olha, eu não lembro. Se você Eu não lembra. lembro, de verdade. Assim, com a banda, eu também não lembro, na verdade. Não lembro nem com a Não banda, lembra? não lembro. A primeira, não lembro, assim. Mas é que a gente. Foi meio que, como eu falei, foi meio que natural, né? É muito difícil, eu entendo você explicar, tipo, falar pra gente. A gente sabe mais ou menos como que é, mas o pessoal que tá assistindo, Sim. às vezes o pessoal que não tem essa vivência, entendeu? Pra ver essa diferença. O contato com a música, pessoal, muito né, importante. Mili? Com certeza. Desde pequeno, ouvindo, tendo essa referência familiar, os pessoal. Sim. Então, além de ter o lado de DNA mesmo, né? né, da pessoa, porque querendo ou não tem isso, mas tem o contato, né? Sim, a convivência, né? A vivência. Isso é muito importante. Por isso, sim, eu entrei no ministério mesmo oficialmente, eu acho que eu tinha uns 10 anos. De 10 a 12 anos. Sim. Eu também não lembro exatamente. Quando eu vi, eu já tava lá, né? Entendi. Tipo, meu pai já colocava a gente pra ministrar, pra cantar no louvor da igreja mesmo. Então, meu irmão dirigia, né? O Digo, ele cantava. E o Gugu também cantava também, né? Nós três, né? Aí, quando eu vi, a gente já tava formando a banda. Aí chegou o Jean. Não sei se você conhece o Jean. Magrão, toca bateria. Lembro, Toca na Conviver. Toca pra caramba também. Vixe, Jean. Abraço, Jean, inclusive. E o Jean, ele foi pra nossa igreja. E aí a gente começou a juntar, fazer amizade. Aí depois conhecemos o Moisés. Digo que já conhecia o Moisés, né? Guitarrista também da Oxigênio. Quando você começou na igreja, era aqui em Ibaté ou era outra Lá em cidade? São Carlos. Em São Carlos. Era em São Carlos. Você nasceu em São Carlos? Não, eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, na verdade. Eu sou capixaba. Espírito Santo, sim. Capixaba. Eu sou Eu tô capixaba. falando que é internacional, não sou convidado. Certo, Então tanto você que a veio gente do ouve na Espírito banda. Santo, é Do isso? Espírito Veio do Santo. Espírito Santo, veio parar em São Gonzaga. Carlos. O seu pai, né, o pastor da igreja pentecostal. Beijo, pai, pastor Como que é? Jaime. Pentecostal Ungida. Abraço, pastor Bom, Jaime. Jaime. Deus Pastor Jaime, abençoe, uma viu? glória. Irmã Glória. Então, a igreja era Pentecoste? Pentecostal Ungida. Pentecostal ungida. Rapaz, imagina. Pai. E é legal esse negócio que você falou da questão de você ir onde tava precisando, né? Isso. É, A gente porque- fazia o que tinha que fazer. Tipo eu, assim. Eu comecei tocando bateria. Aí na época meu pai mudou de igreja. Cheguei lá na igreja que ele foi dirigir, né? Meu, tinha acho que uns 500 bateristas lá. Aí, eu fui pra guitarra. Eu sabia muito pouco de guitarra. Fazia algumas notinhas ali. Eu falei, vou ter que tocar guitarra. O guitarrista na época que tava lá, foi embora. Era maranhense, aí ele foi embora. Falei, vou ter que fazer guitarra mesmo. Foi nessa época que eu fui desenrolando a guitarra. É assim, Mas é você vai assim. aprendendo fazendo, Vai né? aprendendo. É isso. Comigo foi assim verdade. também. eu Falta fui um aprendendo guitarrista. fazendo. Vai o Bimael lá no baixo. A gente aprende Faltou o pra baixista, pra né? não No deixar... caso. Eu só não aprendi instrumento, eu acredito, porque eu sempre tive meus irmãos ali. A gente sempre cantou junto, né? Eu sempre amei cantar com eles. Então eu não precisava necessário. aprender muito, Precisava, não sim. precisava, assim. Não era tão necessário, né? Eu era meio. Eu confesso que eu era meio folgadona. Eu ficava, tipo, de boa, né? Meus irmãos tocam, Caçula. então. E nem toca Nem muita tocam coisa, bem, né? né? Os caras ruins, pelo amor de Deus. Modéstia à Deus do parte, livre, os né? caras Eu tocam sou demais. suspeita a falar, mas meus irmãos, Não, graças a Deus, os né? caras é São muito diferente mesmo. talentosos, É então. diferente, né, viu? Você é Gosto louco. muito de cantar com eles, tô morrendo de saudade, inclusive. Não vejo a hora de a gente se encontrar, né? E cantar Gustavo, junto. aquele violão de 1.800 cordas. né? Só que, né, que o jeitinho dele aqui, Aquele sabe? jeitinho. Quietinho. Um você continua- sossego que eu vou falar pra você o negócio.